Muito bem, então vamos falar na aula de hoje, seguindo ainda o tema da formação humana, focando esse aspecto que é o conhecimento de cada um, conhecimento próprio. E nesse conhecimento próprio é muito importante o conhecimento dos principais defeitos nossos e da pessoa que vocês estão se relacionando. E para isso é muito bom falar sobre os famosos pecados capitais. O que são os pecados capitais? Como é que surgiram? Talvez seja melhor falar sobre isso, né? Como é que surgiu esse termo pecados capitais? Esse termo surgiu já há muito tempo, nos primeiros séculos do cristianismo, quando aqueles padres da igreja, que nós chamamos assim, que são pessoas que morreram com fama de santidade e viveram num período próximo a Jesus Cristo, e tudo aquilo que afirmaram está de acordo com o ensinamento da igreja. São centenas de padres da igreja, e muitos deles foram muito inteligentes, assim, com uma grande sabedoria, grandes teólogos. E uma das coisas que eles começaram a ter uma preocupação era no conhecimento de cada um de nós, da nossa alma, se havia pecados que fossem a raiz dos demais. Porque se você vai enumerando os pecados, são muitos, né? São dezenas e dezenas, e isso torna difícil, se uma pessoa está preocupada em ser melhor, como combater esses pecados, por onde eu vou, o que eu faço, o que é mais importante. Será que eu luto contra a preguiça, ou eu luto contra o egoísmo, ou eu luto... Enfim, nós ficamos um pouco perdidos com relação a essa luta, esse crescimento, essa melhora. E então eles começaram a pensar se não havia pecados que fosse a origem dos demais, de tal forma que todos os outros viessem desses. E chegaram à conclusão que existem, e são 7. Por isso que eles se chamam 7 pecados capitais, ou seja, 7 pecados cabeça, que estão na cabeça, que estão na origem de todos os outros. E quais são esses pecados? Então, eu me lembro que eu decorei já muitos e muitos anos, quando era garoto, quando me ensinaram. Sempre bom, né, colocar uma regrinha mnemônica, e eu coloquei, e ficou como que um nome de um remédio, Saligipe, né? Então vamos lá, Saligipe, Saligipe. Então, um por um. S, soberba. A, avareza. L, luxúria. I, inveja. G, gula. I, ira. E P, preguiça. Então, soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira e preguiça. Há uma outra classificação que se encaixa nessa que nós vimos, que é de amor desordenado. Quando nós focamos qualquer má inclinação no coração humano como um amor desordenado, porque a virtude é um amor ordenado, quando a pessoa sabe amar, ama de modo com ordem, com a hierarquia devida, amando a Deus em primeiro lugar, os outros em segundo lugar, a si mesmo em terceiro lugar. Esta hierarquia que
que a doutrina cristã nos ensina, né? Deus em primeiro lugar, os outros em segundo lugar e nós em terceiro lugar. E então tudo isso é o amor, né? O amor ao próximo, a nós, a Deus, e enfim, a maldade humana estaria no amor desordenado. E aí então nós podemos, em cada um desses pecados capitais, atribuir um amor desordenado. Por exemplo, a soberba. Amor desordenado pela própria excelência. Soberba, avareza, amor desordenado pelos bens materiais. Você, por exemplo, soberba, nós vamos ver aqui, vamos ver a definição dela, mas, de certa maneira, isso não significa que você não tem um amor ordenado a si mesmo. Existe um amor ordenado a nós próprios, e é legítimo. Nós temos que ter um amor próprio, um legítimo amor próprio. Agora, tudo que passa do legítimo passa a ser desordenado, e aí surgem as más inclinações, os pecados e a soberba, enfim, cada um deles é um amor desordenado. Então, tem, por exemplo, bens materiais, tem um amor ordenado aos bens materiais, porque eles fazem parte da nossa vida, porque Deus nos deu os bens materiais, um mundo para nós, para a nossa vida. Não é nenhum problema que você tenha um amor enfim, a um objeto material, que seja a um celular. Por quê? Porque que você não é um amor, como nós entendemos, assim, nossa, amar de paixão, não é isso, né? Mas é um apreço por um objeto material. Por quê? Porque ele é importante em certa medida para a nossa vida, ele tem uma utilidade. Então, existe um amor ordenado. E o erro está no amor desordenado. Então, vamos ver com calma cada um desses 7 pecados capitais? Então, vamos lá. Soberba. Então, eu coloco aqui, ó lá. Também classificada como amor desordenado pela própria excelência, como eu acabei de dizer. É sinônimo também de orgulho. Interessante, né? A pessoa fala, não, eu sou... fulana é muito orgulhosa, fulano é muito orgulhoso, soberba. Então, há diferença entre essas duas palavras? Não. São sinônimos. Soberba e orgulho são sinônimos. O que caracteriza a pessoa soberba ou orgulhosa? É que ela sempre... Perdão, vou tirar o sempre aqui. Ela se acha superior aos demais. Ou ela se coloca numa posição de superioridade com relação aos demais. E aí eu coloco assim, o problema é que dificilmente a pessoa orgulhosa admitirá que é orgulhosa. Não sei se vocês têm essa experiência. Uma pessoa que tem esse defeito, ela se torna cega para o seu próprio defeito, né? Porque ela tem um amor tão grande por si, exagerado por si, que ela se acha perfeita, que ela se acha com razão, se acha correta. O problema é que dificilmente a pessoa orgulhosa admitirá que é orgulhosa, já que admitir um defeito é deixar de ser orgulhoso, né? Porque o orgulhoso, puxa, né? Olha só as qualidades que eu tenho, então ele pensa o orgulhoso de uma maneira errada, né? Olha as suas qualidades. Sim, nós podemos ter esse amor ordenado pelas nossas qualidades, como dissemos, mas ele vê de uma maneira desmedida. Então, para saber se uma pessoa é orgulhosa, o que você tem que fazer é olhar as manifestações inequívocas da soberba.
Então, se você, por exemplo, se eu perguntasse agora para vocês, vocês são orgulhosas? Você é orgulhosa? Você é orgulhoso? Então, né? Então, nós temos essa dificuldade em dizer que sim. O orgulhoso, para dizer que ele é orgulhoso, ele já passou por um bom processo de humildade. Ou seja, ele já não é tão orgulhoso assim. Então, mas como é que eu sei? Como é que eu sei se a pessoa... Porque também acontece isso, o orgulho, a soberba, ela é sutil. Ela é sutil. Assim como a preguiça, ela é patente, você vê a pessoa, enfim, deitada lá, cochilando e tal, quando não deveria estar deitada naquela hora, não deveria estar cochilando, você vê a pessoa ali, mole para fazer as coisas e tal, quando você vê que ela tem energia para fazer as coisas que gosta e tal, então, né, você nota ali que tem patente, muito mais patente, a ira é mais patente, né, porque ela sai para fora, você vê a soberba, você não vê tão facilmente. Então, a soberba ela vai sendo alimentada, ela pode ser alimentada por tudo que eu faço. Tudo que eu faço pode aumentar a minha soberba. E como é que isso acontece? Quando eu vou fazendo as coisas para mim. Eu vou fazendo as coisas buscando como centro eu mesmo. Eu mesmo. Qual é o foco disso, né? Eu faço isso para... Por que eu trabalho? Eu trabalho para encontrar minha própria felicidade. Eu trabalho porque eu gosto da fama que vem com o trabalho. Eu trabalho... E a pessoa ela pode dizer, por exemplo, que ela está trabalhando, o marido, por exemplo, ela pode dizer que ele está trabalhando para sustentar a família. Ele pode dizer isso. Né? Conheço casos muito concretos de maridos que falam que estão sustentando a família, que trabalham muito, mas por que você não volta mais cedo e tal? Não, porque eu estou sustentando a família, né? E depois você vai ver por outros sinais que, no fundo, o trabalho para ele é um Deus. Né? É um Deus. Né? Ele faz o trabalho um Deus, né? Por tudo que vem pelo trabalho, pelo dinheiro, pela fama, pelo status, e por isso coloca a família em segundo lugar, não coloca a família em primeiro lugar. Bom, quem fala de homem pode falar de mulher em tantas situações, não é? Não é só o marido, mas também pode ser a mulher. A mulher já vai ter, assim, é mais fácil que ela caia num outro defeito associado à soberba, que é a vaidade. A vaidade. Mas isso, né, que a soberba, você não percebe, a pessoa ela pode estar fazendo tudo, podendo dizer que ela está fazendo com uma boa intenção, mas no fundo ela está fazendo para servir a si mesma, para se auto-enaltecer, para se auto-idolatrar. E buscando, no fundo, isso, o seu eu. O seu eu está no centro da sua vida. O meu eu, a minha felicidade, a minha realização, os meus sonhos, os meus objetivos, não é? É por aí que vai a soberba, né? Bom, quais são os sinais inequívocos da soberba? Impaciência. Veja só, aqui já estamos tocando no cravo. Eu não sou orgulhosa, eu não sou orgulhoso, mas eu sou impaciente. Puxa vida, mas tá. A impaciência tem a ver com orgulho?
Tem a ver com orgulho. Né? Diria que, assim, pouquíssimos casos não tem a ver com orgulho, porque tem outra raiz, mas a maior parte da impaciência é fruto do orgulho. Por quê? O que acontece com a pessoa impaciente? Porque ela se acha superior às demais e não suporta ver as besteiras que os outros fazem. Não suporta, né? Como que isso aí vai fazer uma coisa dessa? Olha só que absurdo. Então, a palavra absurdo, ela aparece muito para a pessoa orgulhosa, né? Ela fala que é absurdo, eu não sei o quê, como é que não enxerga isso? Como é que se comporta desse jeito? Como é que não sei o quê? Não é? Então, a gente não aguenta, né? Por que eu perco a paciência? Porque eu não aguento. Como que eu vou conviver aqui com topeira? Como é que eu vou viver aqui com gente lerda, com gente burra? Né? Não dá. Esse mundo aqui, se todo mundo fosse como eu, o mundo seria maravilhoso. Ela não fala isso. Né? Mas, no fundo, é isso que está lá na raiz. Né? Quer dizer, ela se Às vê... vezes fala, né, Pare? Às vezes fala. Então, é uma visão que, mesmo que ela não fale que eu sou melhor, sou superior aos demais, ela mostra pelas suas obras, pelas suas atitudes, que ela se vê assim. Né? Quando, no fundo, se ela fosse humilde, ela veria que ela é igual, feita da mesma pasta dos outros. Não tem, isso que eu já explicava em uma outra aula, as pessoas elas nascem com qualidades e defeitos. Né? E são diferentes de um e de outro. Então, se uma pessoa tem a qualidade de ser serena, né? Qualidade de ser serena, e ela não é humilde, então ela não vai perceber que essa serenidade que ela tem foi dada por Deus. Né? Então ela não vai entender por que as pessoas não são serenas. Que absurdo, como é que essa pessoa fica perdendo a paciência toda hora, e não sei o quê, e tal, como é que ela, olha só o comportamento dela e tal, né? Então ela pensa, ela não sabe, ainda não leu aquela frase de São Paulo, que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias? Ou seja, nós recebemos tudo de Deus, tudo, todas as qualidades que nós temos se devem a Deus. E se não fosse Deus, eu não teria essas qualidades. Tenho a minha liberdade, o meu mérito de, enfim, trabalhar essas qualidades e tudo, né? Mas a qualidade, as qualidades que temos, enfim, tudo vem de Deus. E eu preciso saber reconhecer isso. Então, quando eu começo a reconhecer isso, as qualidades, os meus defeitos, então eu vou já começando a ir para um caminho da humildade. Então, a pessoa soberba, ela está num pedestal, mesmo que ela não se veja assim, e olhando os outros de cima para baixo. Né? Não entendendo por que as pessoas não têm esse comportamento, não têm essa atitude. Então, o mundo, não sei se eu já disse aqui no curso, as pessoas que eu conheço que disseram que o mundo é um inferno, né, são as pessoas soberbas. Né? Quanto mais soberba, mais o mundo é um inferno. Por quê? Porque não dá para conviver com as pessoas, né, que estão nesse mundo aqui, que são, né, insígnes, né, são, insígnes não, perdão, são o contrário, né, são tão fraquinhas, tão, né, enfim, tão inferiores. Então o mundo para ela é terrível, se torna terrível. Outro sinal, teimosia. Teimosia. Por quê? Porque o orgulhoso, ele tem razão, né? Quem tem razão? Ele. Então, ele vai insistir nas suas ideias, nas suas opiniões. É natural que você, em determinados momentos, tenha razão mesmo, não é?
que você, em determinados momentos, tenha que defender a tua opinião e tudo, né? Ou, enfim, teu entendimento daquela realidade e tal. Agora, o orgulhoso, ele em todas as situações, ele acaba sendo teimoso, acaba sendo, você não pode contrariá-lo, ele não aceita uma opinião contrária. Desprezo, desprezo. Por quê? Porque se julga superior. Então, lá no seu interior, ele vai olhando as pessoas e sempre vai já classificando, né, e colocando ela num determinado nível. Né? Isso aqui é não sei o quê, essa aqui não sei o que lá. E, na verdade, vai desqualificando as pessoas, né? Que ela vai classificando, desclassificando. Então, e é uma coisa interior também, às vezes até sem perceber. Sem perceber, ela vai tendo essa atitude. Depois, críticas constantes. Então, é uma pessoa muito interessante isso, né? Fala assim sobre as pessoas críticas. Tem pessoas que são críticas, são mais críticas do que outras, não é verdade? Porque elas reparam mais, são mais observadoras, não é? Elas são mais, enfim, detalhistas. Isso aqui, puxa, isso aqui eu acho que não tinha que ser assim. Aquilo lá, não sei o que lá. Tem gente que nem repara, né? Vamos supor, uma pessoa lá que não está vestida com combinação, não está combinando a roupa dela e tal. Tem pessoas que nem reparam, né? Mas tem outras pessoas que são super atentas, falam, isso aqui não combina com não sei o quê, como é que está vestindo assim e tal. Então, isso é por uma sensibilidade maior para a realidade. Agora, tem pessoas que são críticas pela soberba, né? Porque vão criticando os outros, porque vão desqualificando os outros. Então, vai saindo sempre uma crítica nas suas palavras. Cair em frequentes discussões. Então, porque é teimosa. Por querer ter a última palavra. Não pedir desculpas. Não pedir desculpas. E é verdade, olha, tem pessoas que nunca pedem desculpas. Nunca. Né? Uma incapacidade de chegar lá e falar, puxa, me desculpa, eu errei, você tem razão, e não sei o quê, não é? Então, por que vai pedir desculpa se ele tem sempre razão? Então, mais uma manifestação dessa soberba, né? Nunca aceitar que está errado. Nunca aceitar que está errado. Não perdoar ou ter uma grande dificuldade para perdoar. Uma grande dificuldade. Quanto maior o orgulho, maior a dificuldade de perdoar. Porque ela não vai falar assim, mas como que a pessoa foi fazer isso? Como que foi ter essa atitude, esse comportamento? Isso aqui é imperdoável. Isso aqui é imperdoável. Né? Então, essa compreensão do ser humano, essa visão de mais amor pelo ser humano, como uma mãe, né? Quem é que consegue compreender? Quem é que compreende melhor o filho? A mãe. Porque ela tem uma visão de amor. E então ela vai ver os dois lados e vai entender melhor e tal, né, a situação daquele filho, daquela filha. Uma mãe, por exemplo, ela vai pegar um bandido, um assassino e falar, puxa, é um bom menino, pena que ele se perdeu, na verdade. Então, porque é mãe, né? A mãe, ela vai olhar tudo que tem de qualidade e tentar dar uma salvada ali e tal, né?
o orgulhoso jamais vai fazer isso, né? Porque ele, justamente porque ele é orgulhoso, ele vai se incapacitando para amar. Porque ele tem uma visão que é uma visão... A pessoa orgulhosa, qual é a faculdade da alma que está na frente? Lembra quando eu falei das faculdades da alma? Inteligência, vontade e sensibilidade. A faculdade da alma que está na frente é a inteligência. Então, ela olha com crítica, ela olha... Então, e se ela olha com crítica e desqualifica, ela vai ter uma grande dificuldade para amar. Porque o amor, ele está muito mais relacionado com a vontade, nós vamos ver isso, do que com a inteligência. E uma vontade também com uma inteligência humilde. Então, o soberbo, ele é frio. Né? Imagina quando ele começa a falar mal de alguém, ele fala com uma frieza, né? Uma altivez, né? Uma frieza, um desprezo, né? Muito grande, né? Coração é um coração duro, vai se tornando um coração de pedra, a pessoa soberba. E na relação vai estar muito mais preocupada em ter razão, do que amar. Quem tem razão, e não sei o que, e tal, você que não sei o que lá, e tal, né? Então fica na frente, né? O ter razão. Então, vocês veem aí como isso torna bastante difícil o amor. Guardar mágoas, que está ligado a não perdoar, né? Achar com frequência que o que faz é melhor do que o que os outros fazem. Então, vai ser muito frequente isso, né? Achar que o trabalho dela é melhor do que o trabalho dos outros, a ideia dela é melhor do que a ideia dos outros, e assim por diante. Falar de si mesma. Então, como é uma pessoa centrada em si, é natural que ela vá falar de si. Vai falar das suas realizações, ela vai falar das suas ideias, ela vai falar... E você nota isso, né? Quando a pessoa ela é solipsista, né? É a pessoa que vai girando em torno de si, girando em torno de si. Depois, unidos à soberba estão dois defeitos. Então, ainda estamos no âmbito da soberba, não vamos falar, ainda não estamos falando dos outros pecados capitais. Estamos falando aqui só da soberba. Esses dois defeitos são a vaidade e o egoísmo. Então, o que é a vaidade? Então, a pessoa vaidosa não é tanto aquela que se preocupa com as roupas, com a aparência, como em geral nós pensamos, né? Que uma pessoa vaidosa está associada com a roupa, né? Pode estar associado com a roupa também, mas a pessoa vaidosa é aquela que se preocupa muito com a sua imagem, que é algo mais interior. Ela está preocupada com a sua figura, por assim dizer. Então, ela está preocupada se ela ficou bem, se não ficou bem, se gostaram, se não gostaram, se é admirada, se não é admirada, se é reconhecida. E se é elogiada, seu ego infla, né? Mas se é desprezada, fica com raiva ou se deprime, né? Então, a soberba manifestada na vaidade, ela pode tanto levar... Fala assim, uma pessoa soberba, ela está sempre por alto. E sim e não, né? Porque se ela é humilhada,
ela pode, né, depende do temperamento, se for um temperamento secundário, daquela pessoa que fica pensando, refletindo, ela pode sentir muito mal, né? Porque ela foi humilhada, foi mal numa prova, foi mal numa competição, e depois fica lá remoendo aquilo. Quanto mais vaidosa ou soberba, mais ela vai ficar remoendo os fracassos, remoendo as humilhações. Então, a sua imagem, então voltando para a vaidade, a imagem pesa muito, pesa muito. E aqui nós entendemos de onde vem a timidez. De onde vem a timidez? A timidez tem como raiz a vaidade. E o que faz a vaidade? A vaidade, ela impede da pessoa ser natural. Impede da pessoa se soltar com medo de errar. Medo de errar. O medo do comentário dos outros. O medo da apreciação dos outros. Então ela fica meio travada. A pessoa tímida é uma pessoa travada. Pessoa travada. Então ela tem que perder esse medo. Perder o medo, saber que ele é um ser humano normal. O ser humano normal erra, enfim, faz besteira, acerta muitas vezes, tal, mas então o tímido com relação ao relacionamento, né? Quando tá para conhecer alguém e não conhece, passa uns anos e tal, e não namora, né? Por quê? Porque tem um medo, um pavor de se declarar, por exemplo, para alguém, né? E levar um fora. Né? Puxa vida, mas o que vai acontecer se eu levar, né? Fica lá com medo e não se arrisca, não se arrisca. Então tem que perder essa vaidade, tem que entender o que está por trás da vaidade e combater essa preocupação excessiva pela imagem. Existe uma preocupação legítima pela imagem, né? Que as pessoas pensem bem de nós, né? Que não pensem que nós somos, sei lá, uma pessoa descuidada, uma pessoa ignorante. Se eu não sou ignorante, natural que eu queira que as pessoas saibam que eu não sou ignorante, né? Isso não tem nenhum problema, enfim. E a vaidade na roupa, que é o excesso de preocupação também com a imagem, que vai fazer com que eu me preocupe muito com a minha imagem externa, imagem, né, enfim, de como eu me visto, como o que eu impacto nos outros. Então, e ela sendo presa por isso, também ela fica com uma incapacidade para amar. Porque esse foco tira o foco do amor, porque o amor não está preocupado com o exterior. Né? Sim, é natural que a gente tenha uma certa preocupação. Né? Por exemplo, um casal lá que, né, por exemplo, hoje mesmo falava com uma pessoa que ela falou que o marido está emagrecendo e que ela está super feliz. Né? Então, é legítimo isso, né? Puxa, você vê um marido descuidado, vamos dizer assim, na forma física e tal, e todo mundo gosta de ver uma pessoa bem fisicamente, né? Então é legítimo isso. Agora, tem maridos ou esposas que são super preocupadas com a forma física, né? Conheço um marido, por exemplo, que ele pressiona a esposa e pressiona para fazer ginástica, para fazer exercício, porque não sei o que e tal, porque tem que estar perfeita, porque não sei o que lá e tal. Né? Então, aí já começa a complicar, né? Porque está muito preocupado com isso, né? Mas o mais importante para o ser humano é fazer o bem. O mais importante para o ser humano é ser uma pessoa boa. O mais importante para o ser humano é amar. Não é estar bem fisicamente, assim, externamente, né? Ou se cai bem o que eu falo, se não cai bem, se o meu status, se eu tenho tal cargo, se eu não tenho tal cargo, não é isso o mais importante.
Então, o vaidoso, ele vai se prendendo por essas coisas. Pessoa egoísta, isso aqui já é mais conhecido, né? É aquela que está muito centrada em si mesma. Seu mundo gira em torno de si mesma. E nós falamos isso com relação à soberba, né? Porque está muito associado. A pessoa soberba, ela vai ser uma pessoa centrada em si. E o egoísta é uma pessoa centrada em si. Diferença é que o egoísta nem sempre é, assim, soberbo, né? Pode ser já, enfim, uma pessoa menos orgulhosa, tudo, e está centrada em si. Por que ela está centrada em si? Porque ela tem o vício de pensar em si. Né? Nunca lutou para pensar nos outros, né? Dando prioridade aos outros, dando prioridade a Deus antes de mais nada. Né? Então, a pessoa egoísta é essa, né, que é o seu eu, o meu trabalho, os meus problemas, o meu descanso, o meu passeio, a minha viagem, os meus sonhos, os meus projetos. Algumas vezes, ou muitas vezes, ou sempre, os outros ficam em segundo plano. E ela é egoísta muito dentro da cabeça dela, né, no interior dela, onde giram os seus pensamentos. Onde estão os seus pensamentos? Uma manifestação bem clara do egoísmo, uma pessoa esquecer coisas dos outros. Né? Esquecer coisas dos outros. Ah, puxa, esqueci desse favor que você me pediu, esqueci da data de aniversário de alguém próximo. Né? Ah, é porque eu sou muito esquecida. Pode até ser que tem temperamentos e pessoas que são meio artistas, eu diria assim, que eles estão no mundo da imaginação, no mundo, né, eles viajam, como a gente fala, né, pessoas que estão viajando. Agora, tem pessoas que não é por isso, mas é porque estão centradas em si, então elas esquecem as coisas dos outros. Então, isso aí clarissimamente é uma pessoa, o egoísmo é a trajetória contrária ao amor. O amor é dar a vida pelos outros. O amor é doação. O amor é sair de si. E o egoísmo é pensar em si, é viver para si, preocupar-se consigo. Então, o egoísmo é um defeito que deve ser combatido. Bom, todos os defeitos, né, devem ser combatidos, mas o egoísmo, se a pessoa não muda, realmente torna muito difícil o amor. Né? Bom, a soberba também. Bom, a soberba causa estragos potentes no relacionamento. Estragos potentes. Né? E muitas vezes, acho que grande parte das vezes, é motivo de que. Por que as pessoas se separaram? Aí você vai analisar, você vai ver que por trás, o grande defeito que está por trás é a soberba. A soberba. São pessoas que não cedem, pessoas que, né, que estão ali discutindo a toda hora e querem a sua vontade, né, querem fazer a sua vontade. Né, então aí mistura o egoísmo, o seu eu, o seu interesse, o seu gosto e assim por diante. Né? Então, o amor acabou. O amor acabou. Por que acabou o amor? Por que acabou o amor? Então, sempre tem uma causa por trás. Então, vai estar ou na soberba, vai estar no egoísmo, principalmente aí, que vai levar à falência do amor. Né? Não vai estar tanto na preguiça. Né? Ah, o amor acabou porque eu sou preguiçosa, porque ela é preguiçosa. Não vai ser esse tanto problema. Pode ser um outro fruto da soberba, que é a ira.
né? A ira que causa verdadeiros estragos. Tá? Mas vamos falar dos outros defeitos na próxima aula. Eu acho que essa introdução e a soberba são muito importantes, porque a soberba é um defeito e tanto, é um defeito e tanto. Tá? E as pessoas, como elas não se conhecem hoje, elas nem sabem definir muito bem o que é soberba, e menos ainda aceitar que são orgulhosas, que são soberbas. Comentários, o que vocês gostariam de comentar? Coisas que vocês pensaram? Deixa eu parar aqui, compartilhamento. Alguma coisa? Puxa, padre, eu não sabia que a soberba inclui tantos defeitos assim. Fiquei impressionada, né? Fiquei impressionada. Eu pensei que eu não fosse soberba, eu acho que eu sou. Depois dessa. É muito complexo, né? É complexo. O ser humano enfim, muito rico em todos os sentidos, até nos defeitos, né? Até nos que defeitos. pena. E também a gente costuma dizer assim, que quando você enxerga um defeito, é só a pontinha do iceberg. Uau! Que ali tem um mundo por trás, tem um mundo. Né? Nem brinca com uma coisa dessas. Pois Pelo amor de Deus. É muito sério. E isso dos defeitos é tão importante porque no frigir dos ovos da vida de um casal, são as qualidades e defeitos. Sim. E defeitos, então, os choques, né, as discussões, as brigas, qualidades e defeitos. Né? É verdade. Se você vivesse com Jesus Cristo, seria uma maravilha. Não teria problema algum. Né? Pois é. Um céu, um verdadeiro céu. Então, o problema da convivência, do relacionamento, são os defeitos. Os defeitos. Então, é preciso trabalhar os defeitos, né? Quem é que fala disso hoje? As pessoas, elas pensam, porque elas estão apaixonadas uma pela outra, e se amam muito, pronto, já está tudo resolvido. O casamento vai dar certo, né? Fazer sonhos para toda a vida, e não sei o quê. Meu Deus do céu. Né? É aquilo que eu falava, que as pessoas, como não têm consciência disso, elas casam hoje toscas. Né? Elas trabalharam pouco a sua personalidade, trabalharam pouco os seus defeitos. Sim. Então, realmente é muito difícil, né? A convivência se torna muito difícil, considerando, né, essa falta de luta para crescer nas virtudes e arrancar os defeitos. Fora, depois, muitas vezes as pessoas não admitirem os defeitos. Então, a soberba vai fazer isso, não admitir a preguiça, não admitir colocar a culpa no outro, né? Pior ainda, né? Não é verdade? Quem é culpado não sou eu, você que é culpada porque não sei o que, você que é culpado porque não sei o que lá, inverte as coisas, né? Então é uma conversa de louco, né? É uma conversa de louco. Se a pessoa não aceita mudar, não aceita melhorar, não aceita crescer como pessoa... Se ela não admite, não vai mudar nunca. Nunca. Só vai piorar. Né? Os defeitos tendem a piorar. Tendem a piorar. Se não há luta contra eles só vão crescendo. Padre, você falou que a timidez tem como raiz a soberba, né? Sim. E como que é aquelas pessoas que são bem expressivas, assim? Também pode ter o orgulho ali, a soberba por trás? Tipo, o extremo... Não na raiz dela, né? A raiz timidez. dela é o temperamento
que é expansivo, um temperamento, enfim, né, que é mais externo, assim, né, era o exterior e tudo, né? Mas ela pode ter soberba secundariamente, que é a soberba de ver que ela falando é admirada, ver que ela falando ela é estimada, é elogiada, né? Ou não dá espaço também para os outros, porque ela está falando bastante aí, né? Aí pode ser sim. Então, uma pessoa Expressando sempre. soberba, mas aí também ela tem essa característica de falar, né? Tem que ter uma característica de falar Aham. que é do temperamento, né? O temperamento é que dá essa característica. E aí, sendo com o temperamento de falar e a soberba, ela vai falar muito e muito de si mesma. Uhum. A Lia está tentando falar? Não estou ouvindo nada. Acho que o áudio não está... Vê se agora melhorou. Agora sim. Quando a gente convive com uma pessoa soberba, a gente pode ficar soberba também de tanto ter exemplos errados? Não diria que não. Diria que não. Se você é humilde, né, você vai, enfim, vai exercitar bastante a paciência, né? Na verdade, quando você está com uma pessoa soberba, você tem que ter uma paciência razoável. Mesmo que você seja humilde, você vai ter paciência, vai ter mais paciência, mas não é fácil, né? Você suportar a soberba que se manifesta 1, 2, 3, 4. Mas eu não diria que você se torna soberbo, né? Que você se torna... Quando a gente se Se irrita você com o já tem defeito essa do soberba, outro, quando a gente se irrita com o defeito do outro, a gente está soberbo também? Ou perdeu a paciência? sim, é soberba, mas não é no... se você não é aquela pessoa teimosa, não é aquela pessoa, então todo mundo tem soberba. Então, vamos começar por aí. Todo mundo tem os 7 pecados capitais. Todo mundo. Né? Tá aí, tá na raiz do pecado original. Esse que é o problema, né? O pecado original, ele faz com que nós nasçamos, né, com essa má inclinação. Né? Nós temos a má inclinação para tudo. Ela tá aí. E você tem que estar toda hora cuidando para não sair para fora e não crescer e não se tornar um monstro. É verdade. Então, só que tem pessoas que têm já por natureza, assim, né, nasce com defeito um pouco da soberba, também, né, por temperamento pode ter lá uma soberba mais aguçada e não luta e aquilo vai crescendo, né, mas todos nós temos, então, e nós podemos identificar, essa pessoa é soberba, eu já não sou tanto, Sim. né? Mas Jesus Cristo, por exemplo, ele aguentaria tudo, né? Porque ele tem um amor infinito. Quando você ama infinitamente, você suporta tudo, né? Aquilo que dizia São Paulo, né? A caridade tudo suporta, tudo alcança. O amor perfeito, né? Isso é o amor perfeito. Né? O amor perfeito, você não pensa em si, né? Não pensa em si. Então, se a pessoa não está se comportando bem, você tem compaixão por aquela pessoa, né? E está dando a vida por ela, para que ela melhore, seja feliz, mude o comportamento. Então você tem uma paciência infinita, porque você tem tanto o teu desejo de que ela seja uma pessoa boa, que ela mude de vida, mesmo que ela esteja ainda bem longe dessa situação, né? Mas tendo um amor muito grande, então é assim, quanto mais amor, mais paciência. Então tem que treinar o amor. Não treinar não, tem que crescer. Treinar. Tem que crescer no amor, na capacidade de amar. Crescer na capacidade de amar. Amar mesmo, nossa, isso aí temos que trabalhar isso dentro de nós.
Trabalhar, levar, conversar com Deus sobre essa pessoa. Senhor, como é que eu amo mais essa pessoa? Por que que essa pessoa me irrita? Por que que eu perco a paciência com essa pessoa? Como é que o Senhor olha essa pessoa para eu aprender a olhá-la dessa forma, né? Boa dica. Como que o Senhor consegue ser paciente com essa pessoa, não é? Você pensar assim, se a gente se colocar no lugar de Jesus Cristo, a disparidade entre ele e os apóstolos e os seres humanos era infinita, infinita. Se nós já perdemos a paciência por um pouco de orgulho que a gente tem, né, com os outros, ou com muito orgulho, imagina Jesus Cristo que estava num patamar infinito, vendo a toperice do ser humano aqui embaixo, né, ou vendo os defeitos, as misérias humanas aqui embaixo, e vendo aquela coisa, falando, nossa, isso aqui, o gap é muito grande, ou seja, Jesus Cristo era para perder a paciência assim, já, sei lá, né? Não tem um segundo de paciência de suportar tal diferença, tal mediocridade, né? E não, né? Pelo contrário, né? Era puro amor, né? Puro amor, Obrigada, padre. né? Que mais? Mais alguém? Então, acho que temos matéria aqui para pensar bastante, né? Não é verdade? Fala, Solange, você ia falar alguma coisa? Quando você estava falando sobre saber amar, aí eu ia falar que você podia dar uma aulinha falando só sobre como aprender a amar. Ah, mas vamos chegar lá. É a Né? próxima aula. A gente vai começar a falar sobre o amor. Ah, é? Agora nós vamos aprofundar bem o amor. Que legal. O que é amar? Já começa por aí. Se É? você pergunta para as pessoas o que é amar, elas gaguejam, elas falam, é tipo assim. Bom, quando fala tipo assim, eu já saio correndo. Não, eu não posso fazer isso porque é soberba. Mas é uma ignorância, assim, enorme. Por isso que eu digo, quer dizer, se nós não fazemos o mínimo de filosofia, né, a ignorância é muito grande. Quer dizer, se você não sabe nem o que é amar, né, você não sabe o que são os sentimentos humanos, então como é que eu vou viver isso? Se eu vou casar para amar, eu não sei nem o que é amar, não sei definir o amor. É difícil definir o amor, não há dúvida. Ele, enfim, você pode falar, fazer tratado sobre o amor, né? Mas eu tenho que ter uma boa, pelo menos um mínimo de noção para poder trabalhar isso, né? Se eu quero amar e crescer no amor, né, eu preciso ter uma noção clara para poder trabalhar isso, né? E saber quais são os inimigos do amor. Né? Padre, você tem algum vídeo que fala sobre as faculdades da alma? Sim, eu falei acho que na segunda aula do relacionamento sobre a formação humana. Ah, é? Porque eu comecei a formação humana falando da alma humana, Aham, justamente para ter essa base para depois entender tudo que eu ia falar depois. entendi. Muito bom, então ficamos por aqui. Até semana que vem. Obrigada, boa De noite. nada, tudo de bom. Obrigada, padre. Boa noite a todos. Boa Um abraço. noite. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.